Nós estamos encerrando essa série hoje, a chamada Descomplique. Nós começamos essa série no início de janeiro, uma série para a gente reorganizar a vida à luz de um ano complicado que temos pela frente. Nós já conversamos ao longo dessa série sobre alguns desafios que Tiago, na sua carta, nos lança. O desafio de descomplicarmos as nossas crises, o desafio de descomplicarmos nossas agendas, o desafio de descomplicarmos os nossos relacionamentos, o desafio de descomplicarmos a nossa fé, o desafio de descomplicarmos a nossa visão do sofrimento e a nossa visão da história. E hoje nós vamos encerrar essa série falando sobre esse tema. Descomplique sua vida em comunidade. E é muito sugestivo o fato de que Tiago nos coloca nos últimos versos da sua carta esse tema. Aqueles que têm acompanhado já sabem o que vou dizer, aqueles que não têm acompanhado vão ser introduzidos nesse contexto, mas Tiago escreve para discípulos de Cristo que enfrentavam um período de grandes adversidades. Uma perseguição teve início na cidade de Jerusalém. Inúmeros cristãos foram dispersos pelas mais variadas cidades do Império Romano. Esses cristãos deixaram para trás suas casas, deixaram para trás suas profissões, seus negócios, seus bens materiais, e eles estavam em determinados contextos aonde pessoas, vendo a fragilidade deles, fazia uso da força de trabalho deles, mas explorando, oprimindo aqueles cristãos. Tiago escreve essa carta e ele insiste constantemente num tema: perseverança. Ele os desafia a manterem-se firmes e perseverarem diante das lutas e dificuldades. Existe adversidade? Persevere. Existe dificuldades? Se mantenha firme. Essa é a palavra de Tiago. No entanto, nesse contexto é que emerge a temática da comunidade. E aí que eu digo que é muito sugestivo, porque quando nós estamos enfrentando a adversidade, como é bom a gente poder contar com comunidade. Quando a gente tem que manter firme um propósito, como é bom a gente ter pessoa do lado que possa nos encorajar quando nós estamos desanimados. Nos dizer, não, siga em frente, continue firme no momento em que a gente está pensando em jogar a toalha, como nós todos precisamos disso. No entanto, no primeiro século, alguns dos cristãos, devido às perseguições, estavam abandonando a vida comunitária. É claro, alguns estavam abandonando a vida comunitária por uma questão de covardia. Eles não queriam ser identificados como cristãos, então eles estavam simplesmente abandonando a vida comunitária. Outros, no entanto, começaram a desenvolver uma tese, que interessante que 21 séculos depois continua em moda, de que eles não precisavam de comunidade, que bastava o fato de que eles seguiam a Jesus. Eles eram uma espécie de cristãos autônomos, eles não tinham a necessidade de comunidade. Por sinal, comunidade ou comunidades cristãs são normalmente complicadas, têm líderes complicados, gente complicada. Esse vai ser o assunto da nossa próxima série, não vou adiantar. No entanto, essas pessoas pensavam que elas não precisavam de comunidade, elas se bastavam. Como consequência disso, existe nesse grupo que começa a abandonar a vivência em comunidade um esfriamento da fé. Isso é uma consequência quase que natural na vida de qualquer um que se diz discípulo de Cristo. Se afastou do convívio da comunidade cristã, gradativamente começa a esfriar, gradativamente começa a ceder em valores e em princípios, gradativamente começa a se perder. Um monge do século XVI, São João da Cruz, ele, atento a isso, já dizia: a alma virtuosa que está só é como a brasa que está só.
em vez de esquentar, ela tornar-se-á cada vez mais fria. Essa é uma verdade tremenda. Eu não sei por que nós insistimos em desafiá-la. Constantemente nós insistimos que não, com a gente vai ser diferente. Não vai. E nesse contexto do primeiro século, um escritor contemporâneo de Tiago, que escreve uma carta, intitulada no Novo Testamento como Carta aos Hebreus, preocupado com esse problema, já havia dito: não deixemos de reunir-nos como igreja. Por quê? Porque ele também estava atento a esse problema de pessoas no primeiro século que estavam abandonando a convivência constante, a convivência no meio da comunidade cristã. Ele diz: segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Certos da importância da vida em comunidade, o que Tiago tem a nos dizer sobre como descomplicar a vida em comunidade? Eu vou fazer uso de Tiago capítulo 5, do verso 13 ao verso 20, nessa reflexão. Eu vou fazendo menção de alguns trechos e vou aplicando algumas coisas à medida em que o pensamento à medida que Tiago vai discorrendo o pensamento. Primeira coisa que Tiago coloca: se você quer descomplicar a vida em comunidade, passe a exercitar a empatia. Por quê? Nós vivemos numa sociedade altamente individualista, altamente consumista, altamente hedonista, e nós somos homens e mulheres que estamos praticamente viciados, dopados por essa cultura, e em todo lugar, em todo canto em que nós nos encontramos, nós ali estamos para sermos servidos. Nós muitas vezes nos reunimos como comunidade porque nós queremos ser abençoados, porque nós queremos ser tocados pela palavra, porque nós queremos ser sensibilizados pela música, porque nós queremos que as pessoas percebam que nós estamos tristes, ou porque nós queremos que as pessoas percebam que estamos alegres e celebrem com a gente. No entanto, Tiago começa esse trecho nos desafiando a invertermos esse fluxo. Olha o que ele diz nos versos 13 e 14: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, chame os presbíteros. Perceba a repetição na primeira e na terceira linha dessa expressão entre vocês. Entre vocês, na vida comunitária, no contexto comunitário, existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas que estão felizes, existem pessoas que estão doentes. Algumas doentes fisicamente, outras doentes emocionalmente, outras tão doentes a ponto de, apesar de pertencerem à comunidade, não podem estar no contexto da comunidade, porque elas estão acamadas. Então elas precisam chamar os presbíteros que representam a comunidade, para que elas sejam abençoadas pela própria comunidade através dos presbíteros. Mas, por favor, perceba duas coisas aqui que Tiago está falando insistentemente. Primeiro, no nosso contexto existem pessoas com diferentes sentimentos. E essas pessoas, a pessoa que está sofrendo, ela ora, ela não ora sozinha, ela ora no contexto da comunidade, e a comunidade acompanha a sua oração e diz amém. A pessoa que está feliz, ela não canta debaixo do chuveiro na casa dela, ela está cantando no contexto comunitário, e as pessoas que estão ao redor dela passam a cantar junto com ela. A pessoa que está doente, ela não sofre a enfermidade solitariamente, ela pede para que a igreja participe daquela dor, chamando os presbíteros.
Em Romanos capítulo 12, verso 15, o apóstolo Paulo já tratava sobre isso quando ele usa dois imperativos: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Dois imperativos altamente complicados. Por quê? Chorar com o que chora implica em que eu abra mão do meu momento de felicidade para sentir a dor do outro. E numa sociedade individualista, consumista, hedonista como a nossa, isso parece ser um absurdo. Como que eu vou abrir mão do meu momento de felicidade? Eu estou tão bem hoje, eu percebi que aquela pessoa não está bem. Então, ela vai passar por aquele corredor e eu vou disfarçar e eu vou sair por esse corredor, porque eu não quero estragar o meu dia. Ou quando a gente cumprimenta alguém que a gente diz, boa noite, tudo bem com você? A pessoa ameaça dizer assim, tudo bem, eu tenho enfrentado algumas lutas, e você percebe que a coisa vai ficar pesada, e você já sai pela direita dizendo, é assim mesmo, a vida é difícil, mas olha, Deus te abençoe, vou estar orando por você, viu? Boa semana, Deus abençoe. A gente evita entrar em contato com a dor do outro. Por quê? Porque nós refletimos essa cultura que não está na sociedade, mas está dentro de nós, altamente individualistas, consumistas e hedonistas. Agora, quando a gente fala de se alegrar com os que se alegram, é tão difícil mais, porque Paulo está dizendo para eu me alegrar com aquele que está alegre. Mas, por exemplo, imagine, existe um irmão aqui no nosso meio hoje, que em plena crise econômica, essa semana, recebeu uma promoção, e ele vai ganhar 2 vezes mais do que ele ganha, e você continua desempregada. Existe uma pessoa aqui no nosso meio que fechou um negócio essa semana, que vai garantir fundos para a empresa dele para os próximos 3 anos. Ele não está nem aí para a crise, e você vai continuar perdendo noite de sono. E Paulo diz, a gente precisa aprender a se alegrar com quem se alegra. A gente precisa aprender a chorar com quem chora. Interessante, e tudo isso no contexto da comunidade. O psiquiatra cristão Paul Tournier já disse que existem 2 coisas que não podemos fazer sozinhos. Uma é casar, e a outra é ser cristão. Não dá para você casar sozinho. Tem gente que está tentando há tempos, mas não tem como, casar sozinho não dá. Mas ele diz 2 coisas que nós não podemos fazer sozinhos: casar e ser cristão. Porque os imperativos de mutualidade, os imperativos que só podem ser vividos comunitariamente, eles estão por todas as partes do Novo Testamento. Assim, quando nós estamos enfrentando um tempo de dificuldade, nós precisamos ter amigos e amigas espirituais, nós precisamos ter gente da comunidade que se aproxime de nós e com sensibilidade nos encoraje, com sensibilidade nos ajude a atravessar aquele deserto. Quando nós estamos alegres, nós precisamos de pessoas que não transmitam inveja ou desdém para o nosso momento de alegria, mas nós precisamos de pessoas que consigam celebrar conosco, porque você já percebeu que o momento de alegria não faz sentido se você não tiver com quem compartilhar. O momento de alegria, ele só é alegre quando você tem pessoas ao seu redor que estão de fato celebrando com você. Nós precisamos disso. E existem momentos na vida que a gente se depara com situações em que a gente se sente profundamente debilitado, a gente se sente sem forças, a gente não consegue reagir por nós mesmos, e aí nós precisamos de pessoas, nós precisamos de comunidade que venha ao nosso encontro e nos acolha. O sábio
que escreveu o livro de Eclesiastes há cerca de 3.000 anos atrás, já dizia: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Pobre do cristão que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Pobre do discípulo que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Você quer descomplicar sua vida comunitária, sua visão de comunidade cristã? Passe a vir para essa comunidade ou estar na sua comunidade, não na perspectiva de receber, mas na perspectiva de dar, de se conectar ao sofrimento e à alegria dos outros, não na perspectiva de ser servido, mas na perspectiva de servir, de estar ancorando, amparando aqueles que sofrem, de estar celebrando junto com aqueles que se alegram. E eu garanto que você vai ter uma vida tão plena, tão cheia, que você vai entender que vida comunitária transcende esse momento em que nós nos reunimos para ouvir uma boa música, ouvir uma boa reflexão. A boa música de louvor, a boa reflexão na palavra pertence à vida comunitária, mas vida comunitária vai além dessas duas atividades. Segunda coisa que Tiago nos coloca: pratique a oração. É interessante que o conceito do conceito de empatia emerge o conceito de oração. Mas John Piper diz que nesse texto nós temos 3 tipos de oração. E ele nos faz um alerta: olha, se você pertence a algum grupo, ou você é liderado por alguém que insiste em dizer para você que só existe um jeito de orar, que só existe uma maneira de orar, desculpa, mas essa pessoa ou nunca leu Tiago, essa pessoa está ensinando o que não está na Bíblia. Porque aqui Tiago, nesses versos, nos fala de 3 formas que nós podemos orar. Veja só, a primeira delas é orar por nós mesmos. O verso 13 diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo. Essa pessoa está no contexto da comunidade, mas o que Tiago está dizendo, que porque ele está sofrendo, e essa palavra sofrer é a mesma palavra usada no verso 10 para a adversidade dos profetas. Os profetas estão sofrendo porque eles estão obedecendo a Deus no Antigo Testamento. Então esse sofrimento tem a ver com o fato de que você está procurando viver de maneira coerente aos princípios e valores de Deus na nossa sociedade, mas essa sociedade, ela constantemente persegue, ela constantemente pressiona, ela constantemente intimida quem tenta viver os valores de Deus, e por isso gera sofrimento. E Tiago diz: se alguém está nesse caso, ore, busque a presença de Deus. Diante de adversidades, diante de problemas, diante de lutas, a primeira coisa que nós deveríamos aprender a fazer sempre é orar. Buscar a presença daquele que se preocupa conosco e que tem todo o poder para mudar a nossa situação. Mas isso parece tão óbvio, isso parece tão simples. O problema é que a gente não faz isso, eu não faço isso. Na última sexta-feira, eu cheguei de viagem, eu estava dando um curso em Santa Catarina, cheguei de viagem, depois do almoço, sentei e eu queria terminar de arrumar essa reflexão, dando uma última olhada nela, mas de repente um problema emergiu. E esse problema emergiu e me tirou do foco, me tirou do eixo. E eu comecei a tentar resolver esse problema. E mando e-mail para um, e mando e-mail para outro, e ligo para um, e ligo para outro. E comecei a me preocupar. E de repente nos intervalos eu ia tentando fazer a revisão dessa reflexão. Aí de repente, já eram 5 horas da tarde, eu parei nesse trecho e falei: peraí, existe um problema, e eu estou há 2 horas tentando resolver esse problema, e em momento algum eu me lembrei de orar. Por quê? Porque eu e você, nós confiamos demais em nós mesmos. A oração
tem fugido do nosso dia a dia, porque nós confiamos na nossa capacidade intelectual de resolver os problemas. Nós confiamos na capacidade do nosso dinheiro de comprar soluções. Nós confiamos na nossa habilidade gerencial para resolver situações. Não que a gente não deva fazer nada diante de problemas, devemos fazer. No entanto, nós temos nos esquecido de que a primeira coisa que nós deveríamos fazer diante de um problema é orar. A gente só ora quando a gente não tem mais alternativa. A gente só lembra de orar depois que a gente já tentou tudo e não existe mais o que fazer. E Deus acho que estava fazendo um treinamento intensivo comigo essa semana nesse tema, porque na segunda-feira o Gabriel, meu netinho, foi hospitalizado com pneumonia. Praticamente 9 meses de idade. E na terça-feira à tarde, a Sônia estava lá em São Paulo com ele, no hospital, e me mandou uma foto dele tomando soro, deitadinho, dormindo, mas assim com um semblante debilitado, tão frágil, tão frágil, tão frágil. E eu parei, olhei aquela foto, eu estava lá em Santa Catarina e disse: Deus, eu não posso fazer nada, não tem nada que eu possa fazer. Os médicos já fizeram os exames, os médicos já medicaram, a Sônia está do lado dele, mas não existe mais nada que a gente possa fazer para tirar o Gabriel dessa situação. Aí sabe o que eu fiz? Orei. Mas aí eu percebi que parece que Deus nos coloca nessas situações com as quais a gente se depara, com as impossibilidades, não para a gente continuar orando só quando a gente não tem mais alternativa, mas para a gente aprender a orar a todo tempo, em toda situação, diante dos menores problemas, até os maiores problemas. Sempre a primeira coisa, orar. E esse desafio de Tiago nos mostra que a oração, você tem acesso à oração, você tem acesso ao poder de Deus através da oração. O texto não está dizendo aqui que o pastor deve orar, está dizendo que o cristão que está sofrendo, ele pode entrar na presença de Deus e clamar pelo poder e pela intervenção de Deus. Tem gente que acha que nós pastores temos assim uma espécie de cartão de oração, um cartão black ou cartão platinum, né? E quando o pastor ora, mostra para Deus o cartão e Deus passa os pedidos na frente. Tem gente que acha que quando o pastor ora, ele não, lá nos céus, o pedido dele não entra na fila, tem assim, fila preferencial para pastor. Em lugar nenhum na Bíblia você tem base para isso. A minha oração, a oração de qualquer líder cristão, tem absolutamente o mesmo valor que a sua oração. Você não precisa saber orar com palavras bonitas, você não precisa saber usar conceitos teológicos sofisticados. Você, na sua simplicidade, na sua praticidade, pode entrar na presença de Deus e dizer: Deus, olhe para mim, Deus abençoe a minha vida, Deus intervém nessa situação. E para não deixar dúvida alguma, lá no verso 17 e 18, Tiago dá um exemplo, dizendo: Elias, que era um profeta, ele diz: Elias era homem como nós, igualzinho nós. Elias não tinha um DNA distinto do DNA do ser humano. Elias não era feito com matéria-prima diferente da nossa. Elias transpirava, Elias tinha medo, Elias tinha depressão, Elias se sentia muitas vezes inseguro, Elias chorava, Elias tinha todos os problemas. Mas diz o texto que Elias, sendo humano, ele orou fervorosamente.
E o texto vai dizer que Deus respondeu a oração dele. Talvez o que nos distingue de Elias não é que nós somos diferentes de Elias. O que nos distingue é que Elias orava fervorosamente. A segunda forma de oração que nós temos aqui nesse texto, diz o texto, a oração dos presbíteros por alguém doente. Olha só, entre vocês há alguém que está doente, e aqui a palavra grega para doente é alguém que está acamado, alguém que está tão debilitado que não consegue levantar-se, não tem força física para se levantar. Então, o que ele faz? Que ele chama os presbíteros da igreja. Agora, não é porque os presbíteros têm uma oração mais poderosa do que de qualquer crente, senão eu estaria sendo incoerente ao que eu acabei de falar. Não é? Perceba, existem duas coisas aqui. Primeiro, essa pessoa está acamada e ela não tem como vir à reunião da comunidade. Então, o que acontece? Os presbíteros que representam a comunidade vão até essa pessoa. Não existe como a igreja inteira ir até essa pessoa, mas quando um presbítero vai ao encontro dessa pessoa e ora por essa pessoa, perceba isso, quando esse presbítero ora, a comunidade está orando por essa pessoa. A comunidade está orando. No final das nossas reuniões, quando o pastor de campo diz, se você está enfrentando um problema, se você está se sentindo debilitado, se você está desanimado, se você está pensando em jogar a toalha, vem aqui à frente que eu e os presbíteros vamos estar à sua disposição para nós orarmos por você. É disso que o pastor de campo está dizendo. Se você se sente debilitado, se você não está conseguindo lutar contra a adversidade que você está enfrentando, se você está precisando de uma bênção especial da parte de Deus que te levante, que te encoraje, você precisa chamar a liderança da igreja, a liderança espiritual da igreja, os presbíteros e pedir, ore por mim, recorra a essa liderança espiritual. Mas aqui nós temos uma segunda coisa. Porque se essa pessoa chama os presbíteros, é porque essa pessoa reconhece nos presbíteros liderança espiritual. E se essa pessoa reconhece nos presbíteros liderança espiritual, é porque ela não reconhece liderança espiritual só quando ela precisa de oração. Os presbíteros devem ser liderança espiritual para ela, também no momento da orientação, também no momento da confrontação. E é interessante que essas pessoas que vivem por aí, dizendo que não precisam viver em comunidade, são pessoas que muitas vezes visitam a nossa igreja, e quando termina o culto, vem e diz, pastor, o senhor podia fazer uma oração por mim? Por que fazer oração por você? A minha oração não vale mais do que a sua. Só existe uma razão para eu fazer oração por você. Você está debaixo da minha autoridade espiritual e eu sou responsável por você. Se você não está debaixo da minha autoridade espiritual, não tem como você me chamar ou chamar outros como presbíteros para pedir oração, porque no dia a dia, na sua vida, o seu coração não está debaixo da autoridade espiritual de ninguém. E esse é o problema lá de Eclesiastes 4. Ai daquele que cair e estiver sozinho. Ai daquele que cair e não tiver como chamar um líder espiritual, um presbítero, para dizer, por favor, ore por mim, eu estou debilitado. Se alguém está doente, chame os presbíteros. E aqui, tem uma segunda parte nesse texto que dá pano para manga. E o tempo é curto, ok? Mas eu decidi que eu ia entrar nesse negócio aqui, esse negócio de unção com óleo. Esse negócio de unção com óleo gera confusão e divisão de igreja há 20 séculos, certo? Então eu resolvi abrir um parênteses aqui na nossa pregação para falar sobre descomplique a unção com óleo.
Veja só, no Antigo Testamento, o que é a unção com óleo? Pessoas e objetos eram separados para o uso exclusivo de Deus. Esse banquinho aqui você pode encontrar em qualquer lugar e pode existir em várias casas, mas no Antigo Testamento, quando esse banquinho era adquirido para ser usado no templo, ele era ungido com óleo, representando que esse banquinho agora tinha uma atividade exclusiva. Ele só ia ser usado em atividades voltadas para adoração a Deus. Da mesma forma, quando nós falamos de pessoas no Antigo Testamento, o sacerdote, o profeta, o rei, eram homens que eram separados e eles eram ungidos, primeiro, porque a atividade deles seria uma atividade exclusiva para Deus, mas também simbolizando a capacitação do Espírito Santo sobre as suas vidas. Aí vem o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos apenas 2 textos bíblicos que falam de unção com óleo. Marcos e esse de Tiago. 2 textos, vê se pode. Essa coisa de unção com óleo aparece em apenas 2 textos no Novo Testamento e divide tantas igrejas. Divide tantos cristãos. Tem tanta gente que briga por causa disso. O fato de aparecer em apenas 2 textos, já de cara me mostra o seguinte: esse assunto é periférico, a gente não deveria nem estar gastando tempo para falar sobre ele aqui, por isso eu não vou gastar muito tempo. No Novo Testamento, existe uma perspectiva da função terapêutica do óleo. Na antiguidade, o óleo era usado, sim, por uma função terapêutica. Quando você lê a parábola que Jesus conta, do bom samaritano, o homem que está caído à beira do caminho, e está cheio de feridas, está cheio de machucados, aquele que acolhe aquele homem, derrama sobre as suas feridas vinho, olha o desperdício, né? Mas derrama vinho, e derrama óleo, para umedecer as feridas. Existia uma função terapêutica. Agora a gente não pode negar o fato de que existia também o símbolo do poder do Espírito Santo. Quando o Tiago está dizendo que os presbíteros deveriam ungir com óleo, ele está se referindo, talvez, em parte a uma função terapêutica, talvez, em parte, a deixar claro que a cura não vinha de quem orava, mas a cura vem do Espírito Santo. Perceba, o óleo é um símbolo, não é a fonte do poder. Mas o que aconteceu na história? Logo no século III, Hipólito passa a atribuir ao óleo o mesmo valor do pão e do vinho, o mesmo valor da Santa Ceia. A Santa Ceia foi instituída por Jesus de maneira explícita. Hipólito começa a dizer que a unção com óleo está no mesmo pé de igualdade da Santa Ceia. Mais tarde, no século IV, é instituído o óleo bento. Não bastava mais ser óleo, agora porque tem óleo de cozinha e óleo para ungir. Qual que é a diferença? O óleo para ungir era um óleo abençoado pelo bispo. Perceba, o óleo era símbolo do poder do Espírito Santo. Agora é o óleo que tem o poder, contanto que um homem de poder ore pelo óleo. E nessa época surgem vários tipos de óleo. São óleos diferentes. Se você precisa de óleo para exorcismo, é um. Se você precisa de óleo para cura física, é um. Se você precisa de óleo para perdão dos pecados, é outro. Começa a diversificar o mercado de óleo. Até que, no século IX, surge a extrema unção. E aí, o óleo é derramado sobre a pessoa, que é ungida, e a expectativa não é mais que ela seja curada. Agora, esse óleo tem o poder de apagar os pecados da pessoa. Perceba, esse óleo tem o mesmo poder da obra de Cristo feita na cruz. Você de tradição católica romana não precisa ficar constrangido. Porque o povo aqui de tradição evangélica não perde por esperar. No século XXI, o óleo, em muitas igrejas que se dizem evangélicas, se torna amuleto de poder em rituais místicos.
O óleo tem poder. Então você compra o óleo e leva para casa. E se você orar sem o óleo, não tem poder. Você precisa de levar o óleo para casa. Se alguém fizer oração por você sem óleo, você está lascado. Não vai acontecer nada. Porque sem óleo não dá para resolver esse problema. Tem que ter óleo. E o óleo se torna um elemento de manipulação. Perceba, o que era um símbolo do poder do Espírito Santo para curar, torna-se a própria fonte do poder. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado para a gente não ir abraçando determinadas práticas sem refletir profundamente de maneira bíblica, de maneira teológica. Porque tem coisas que a gente vai abraçando porque a gente acha legal. E a gente vai fazendo uma confusão na nossa fé, a gente vai tornando as coisas, a nossa fé uma fé de supermercado, a gente pega uma coisinha de cada lugar e vai juntando tudo, isso não tem a ver com o que a Bíblia nos ensina. Existe o problema de uma pessoa ser ungida com óleo por um presbítero, quando ela está enferma na sua casa, a resposta é não. Mas o que vai curar essa pessoa é a unção com óleo? A resposta é outra vez, não. Terceiro tipo de oração. Oração uns pelos outros. Diz o verso 16, orem uns pelos outros para serem curados. Percebe? Primeiro tipo de oração. Ore, você, peça por você, ore, entre na presença de Deus diante do pequeno problema, diante do grande problema. Não, você está debilitado, você está passando por uma fase que fisicamente você não consegue vir à comunidade cristã, ou talvez você emocionalmente se sinta tão debilitado, a sua fé tão enfraquecida, que você precisa que outros orem por você, chame um presbítero. Mas a terceira forma é, orem uns pelos outros. Compartilhe entre vocês as necessidades de oração. Quando eu recebi a notícia que envolvia o Gabriel, meu neto, essa semana, a gente tem um grupo dos pastores e presbíteros no WhatsApp. A primeira coisa que eu fiz foi descrever para eles o momento e dizer, por favor, orem por mim, orem pela Sônia, orem pelo Paulo, pela Luísa, orem pelo Gabriel. E como foi bom passar essa semana, percebendo que aqueles irmãos estavam orando por nós, estavam nos sustentando em oração. Alguns mandavam mensagens dizendo, e aí, como é que está? Olha, estamos orando por vocês. E como foi bom chegar na sexta-feira, quando o Gabriel saiu do hospital, mandarmos uma notícia para eles, olha, graças a Deus, ele está bem, foi para casa, muito obrigado pelo apoio de vocês. Agora, como viver essa experiência, se muitos de nós temos nos relacionado com uma comunidade cristã, como se ela fosse um auditório de cinema ou de teatro. A gente chega em cima da hora, porque senão não tem lugar, assiste a música, assiste a palestra, e quando o palestrante diz assim, vamos orar, você aproveita que todo mundo fecha os olhos, levanta e vai embora para não pegar congestionamento na saída do estacionamento. Resultado, você não sabe nem quem está sentado do seu lugar, ao seu lado. Você não sabe, você não teve tempo nem de olhar ao redor para perceber se as pessoas que estão ao seu redor estão alegres ou estão tristes. Você ainda não percebeu que talvez do seu lado se encontre um parceiro potencial de oração que vai poder orar por você essa semana e te sustentar. Mas se você não encontra tempo para olhar para o lado, compartilhar um pouco da sua vida e ouvir um pouco da vida do outro,
nós como igreja estamos desperdiçando uma das grandes bênçãos que Deus nos deu, que é a oração uns pelos outros. Terceiro imperativo que Tiago nos apresenta no Descomplicar a Comunidade: pratique o perdão. E perceba, no contexto da empatia emerge o tema da oração, e no contexto da oração emerge o tema do perdão. Por que o tema do perdão emerge aqui? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Muitas vezes nós, conscientes ou inconscientemente, erramos. A gente fala para a pessoa o que a gente não deveria falar, ou a gente fala da forma que a gente não deveria falar, ou a gente fala de uma pessoa para quem a gente não deveria falar, ou a gente tem uma atitude que ofende, que fere a outra pessoa. Diante do erro, existe uma forma simples e descomplicada de se viver. Sabe qual que é a forma simples e descomplicada de se viver? Eu falei algo para o João e eu percebi, eu o ofendi. A forma como eu falei feriu. Eu fiz algo para o João que não fez bem. A forma simples e descomplicada de viver é a seguinte: eu vou para o João e eu digo: João, eu errei, me perdoa. Simples assim. Eu falei algo que eu não devia acerca da Márcia. E o jeito simples e descomplicado é eu ir para a Márcia e dizer: Márcia, eu errei, me perdoe. Mas a gente não faz isso. A gente prefere o jeito complicado. E o jeito complicado passa por a gente dar espaço para o nosso próprio orgulho e criar uma série de racionalizações. Não, mas eu falei assim porque, sabe, ele também agiu mal. Não, porque ela outra ocasião fez isso comigo. Não, porque tem esse negócio que eu não posso esquecer. Não, mas há 2 anos atrás ele fez isso ou ela falou isso de mim. E esse orgulho e essa racionalização nos leva a uma resistência em resolver a questão e a termos reações negativas em vários outros lugares. Por quê? Porque eu tive esse problema com o João. E ao invés de resolver esse problema com o João da maneira simples e descomplicada: João, eu errei, me perdoe. Eu não fiz isso, eu dei lugar ao orgulho, eu criei uma série de racionalizações do porquê eu estou fazendo aquilo, e eu passo a ter reações negativas. Que reações negativas? Eu vou para o Túlio e eu tento comprar o Túlio nessa batalha para o meu lado, porque eu preciso espalhar para o maior número possível de pessoas a minha versão, antes que o João espalhe. E aí eu falo para o Túlio a minha versão, e eu falo para o Afonso a minha versão, e eu vou gradativamente fazendo com que a comunidade, que deveria ser um espaço onde pessoas olham umas para as outras, e confiam umas nas outras, e gostam e amam umas às outras, eu começo a fazer da comunidade um espaço de relações truncadas e complexas. Ninguém confia em ninguém. Todo mundo olha meio de esgueio para o outro assim. Isso gera peso, culpa, amargura e ressentimento. Mesmo que eu trabalhe muito bem nas minhas racionalizações, algo dentro de mim diz que eu estou errado. Mesmo que eu elabore a melhor teologia possível para me convencer de que eu não devo ir até o João e dizer: João, eu errei, me perdoe, aqui dentro de mim algo diz: você está errado. Pesa, existe amargura, existe culpa, existe ressentimento, e consequentemente isso gera uma tremenda propensão a doenças emocionais e físicas. A gente vive numa época onde pessoas tentam desesperadamente, de médico para médico, de remédio para remédio, resolverem problemas de distúrbios emocionais, resolverem problemas de distúrbios orgânicos, físicos.
E eu não estou dizendo que a totalidade desses problemas é explicado por esse quadro, mas eu diria que vários deles têm a ver com a somatização de situações que nós insistimos em não resolver, porque nós damos vazão ao nosso orgulho. E o nosso corpo sofre, as nossas emoções sofrem, o nosso corpo padece e clama, o nosso desequilíbrio emocional, a nossa falta de sono tranquilo, grita contra isso, mas nós insistimos em nos mantermos do lado do nosso orgulho. Por isso, olha o que Tiago diz: confessem os seus pecados. Muita calma nessa hora. Tem que ler o texto dentro do contexto. Ele não está dizendo confesse os seus pecados para o pastor. Confesse o seu pecado para o padre. Nem está dizendo confesse todo tipo de pecado para o pastor e para o padre. Não. Porque existem pecados, erros que você comete na sua relação com Deus, agride diretamente a santidade de Deus, você não afetou outras pessoas, você precisa entrar na presença de Deus e pedir perdão a Deus. Aqui diz respeito a erros que você cometeu contra outra pessoa. E a confissão, que significa reconhecer, reconheça os seus erros a quem? Uns aos outros. Vá ao encontro da pessoa que você errou e reconheça o seu erro. Opte por um estilo descomplicado. Vá ao encontro da pessoa e diga: eu errei, me perdoe. Desafie o seu orgulho. Dilua esse orgulho que tem te levado a relacionamentos truncados e complicados. Como a vida seria melhor, como a vida seria mais alegre, se nós estivéssemos bem com as pessoas do nosso convívio, se a gente não precisasse desviar o caminho, nem desviar o olhar. Mas para isso acontecer, nós precisamos optar por relacionamentos mais simples e descomplicados na vida comunitária. Vá ao encontro da pessoa que você feriu. Pare de alimentar esse orgulho. Aprenda e exercite a dizer: eu errei, me perdoe. Agora a coisa fica mais complicada, porque Tiago diz assim: e orem uns pelos outros. Mas aquela letrinha ali, E, é uma conjunção de consequência, uma conjunção consecutiva. O que significa isso? Que a linha de baixo está condicionada à linha de cima. E preste atenção agora, porque a coisa vai complicar. O que Tiago está dizendo é que nós devemos, primeiro, confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos erros, aqueles que nós ferimos. Me perdoe, eu errei. E aí, orar. E se a gente fizer isso na sequência certa, quando a gente orar, a gente vai ser curado. E a gente vai promover cura. As nossas orações serão respondidas. Por quê? Tiago conclui dizendo: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E no contexto de Tiago, o que é uma pessoa justa? É uma pessoa, não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que está em dia com Deus, porque ela reconheceu seus erros diante de Deus, e ela está em dia com o seu semelhante, porque ela reconheceu seus erros para os semelhantes. O que Tiago está dizendo é que quando a gente não está bem com o outro, e nós tentamos orar, as nossas orações não são ouvidas. Isso não deveria ser novidade para os casados. Porque Pedro deixa isso claro.
Se o marido e a mulher não estão bem, as orações podem ser interrompidas. Mateus capítulo 5 usa basicamente a mesma lógica, falando do momento de adoração, mas se aplica ao momento de oração. Se você estiver apresentando sua oferta, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, o que você deve fazer? Deixe sua oferta ali, e vá primeiro reconciliar-se. Você já tinha parado para pensar que a sua relação quebrada com alguém do contexto da comunidade, dos discípulos, pode estar impedindo que a sua oração seja uma oração com uma experiência de poder e eficaz? E o último imperativo: cuide daquele que se afasta. Olha só o que Tiago diz no verso 19: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. O que Tiago, esses são os dois últimos versos da carta de Tiago. É assim que Tiago encerra a sua carta. Ele, Tiago, simples e prático, não gasta nem tempo falando tchau, não gasta nem tempo fazendo como o apóstolo Paulo: manda um abraço para fulano, manda um beijinho para ciclano, manda lembranças para fulano, eu me lembro quando eu ficava hospedado na casa da Dona Maria, aquela feijoada que ela fazia, manda um abraço. Não, Tiago simplesmente encerra assim, de maneira prática, simples e seca, mas dizendo o quê? Você percebeu que ele não tem estado mais no nosso meio há alguns domingos? Se você pensou assim dentro de você: quem? É porque você não percebeu. Você percebeu que ela não tem estado já há meses na comunidade? Tiago está dizendo: queridos, viver em comunidade não é frequentar um espaço físico para participar de um momento de música e de reflexão e pedir oração a quem você não se submete. Viver em comunidade é isso, mas muito mais. Viver em comunidade é durante um momento de música, de reflexão, de oração, você olhar ao seu redor. Viver em comunidade é olhar nos olhos das pessoas que estão à sua volta. Viver em comunidade é perceber que aquele irmão que sentava sempre naquela cadeira não aparece há algumas semanas, que aquela irmã que estava sempre do meu lado não tem aparecido mais. E o que eu tenho que fazer em relação a isso? Eu preciso ir ao encontro dela, eu preciso ir ao encontro dele. Essa semana eu preciso pegar o telefone e dizer: fulano, eu tenho sentido a sua falta, o que aconteceu? E talvez do outro lado eu escute um coração amargurado, cheio de racionalizações, cheios de acusações, e daí você pode ser usado por Deus para dissipar todas essas racionalizações e dizer: vamos tomar um café junto, vamos conversar, eu queria ter um tempo com você, você é importante, você não pode viver assim. Olha, eu ouvi uma coisa domingo passado sobre a brasa, você precisa ouvir e pensar nisso, e você talvez traga essa pessoa no próximo domingo para estar do seu lado. E Tiago termina dizendo: quem converte alguém que errou o caminho, vai salvar essa vida e vai cobrir multidão de pecados. Eu acho que é tão banal pensar
que vida em comunidade é simplesmente nos reunirmos aqui para ouvirmos música e para ouvirmos reflexão, e você passar durante toda a história sem ter a experiência e o privilégio de ser usado por Deus para trazer alguém de volta, para trazer um filho que está distante para a casa do Pai, para trazer alguém de volta para os braços de Deus. Assim, eu termino lançando alguns desafios para vocês. Primeiro, você já olhou ao seu redor hoje? Se não olhou, tem que olhar. Pode olhar. Você sabe o nome da pessoa que está do seu lado? Que tal você perguntar? Nesse mesmo ambiente existem pessoas que estão sofrendo, enquanto outras estão felizes. Às vezes, o primeiro semblante é sempre o mesmo. Mas quando você faz a pergunta certa, você percebe que por detrás existe ou uma grande alegria, ou uma grande tristeza. Qual o seu papel como parte dessa comunidade nesse processo? A espiritualidade cristã nos desafia constantemente a nós descolarmos do nosso individualismo, do nosso hedonismo e nos conectarmos ao outro. Segundo, você crê no poder da oração? E você tem feito uso desse poder? Eu queria que essa semana você se lembrasse, diante de um problema, a primeira coisa é orar. A primeira coisa é orar. Pare de orar só quando não tem mais jeito. Pare de orar só quando você se depara com situações em que você não tem o que fazer. Passe a orar em toda e qualquer situação. Terceiro, você precisa pedir e receber perdão hoje. Talvez alguém que está aqui, talvez alguém que não está aqui, mas eu queria que você ponderasse numa coisa: não subestime as implicações desta atitude para a sua saúde física e emocional. O segredo é simples. Se você diz assim, aqui dentro da sua mente, racionalizando: ah, mas a pessoa nem se lembra mais. O problema não é a pessoa não se lembrar, o problema é que você se lembra. Isso ainda pesa para você. Isso ainda está mal resolvido para você diante dessa pessoa e, consequentemente, está mal resolvido entre você e Deus. Que tal dar um chega para lá nesse orgulho? Que tal decretar o fim desse orgulho, que só te leva a uma qualidade de vida ruim, e tornar alguns relacionamentos mais descomplicados, e ao encontro da pessoa e dizer: me perdoe, eu errei. Não subestime as implicações dessa atitude para a sua vida de oração. Eu creio que a gente diz: Deus, eu estou na sua presença para pedir que o Senhor intervenha nessa situação, tá? E Deus, mas posso falar um pouquinho? Aí a gente para de falar e Deus fala: mas e aquela situação? Não, Deus, mas eu não queria falar sobre, sabe, eu estou com pressa, Deus, eu tenho que sair agora, então, Deus intervém nessa situação, e Deus fala: ei, mas é aquela outra que você insiste em manter
pendente. Faz o seguinte: resolva essa situação, depois volte e continue a sua oração. Faz isso, meu filho. Resolva essa situação, depois volte e continue a sua oração. E quarto e último desafio: você já notou que ele ou ela não está mais por aqui? É interessante que esse desafio Tiago não faz aos pastores e presbíteros da sua época. Pastores e presbíteros devem ir atrás das pessoas que estão ausentes, sim. Mas Tiago nos diz: presbíteros, vocês presbíteros que precisam orar pelos enfermos, não se esqueçam daqueles que estão... Não, Tiago diz: irmãos e irmãs, vocês precisam ir atrás daqueles que estão se perdendo, daqueles que estão se desviando. Descubra a alegria de ser um instrumento de Deus. Descubra a alegria de ser um instrumento de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós te pedimos, Pai, ilumina as nossas mentes e corações, ilumina os cantos obscuros da nossa alma, que insistem diante da Tua palavra, em criar racionalizações, em criar resistências, aquilo que a Tua palavra diz de maneira tão clara. Senhor, ensina a nós, discípulos de Cristo aqui reunidos, ensina aqueles que estão nos acompanhando nesse momento pela internet, a viverem uma vida mais comprometida com a própria comunidade local, mas não numa experiência que se reduza a assistir uma programação. Dá-nos olhos para perceber as pessoas que o Senhor tem colocado do nosso lado, dá-nos ouvidos para percebermos a voz dessas pessoas, dá-nos corações sensíveis para percebermos a alegria que ocupa o coração dessas pessoas, ou a tristeza que as assalta. Nos resgata nas nossas relações o poder da oração uns pelos outros, faz com que nós sejamos não somente empáticos, mas também intercessores, pessoas comprometidas em sustentar uns aos outros através da oração. Senhor, dissipa o orgulho do nosso coração, para que a partir desse desafio, possamos experimentar nessa semana, experiências de reconciliação. Que as duas frases, eu errei, me perdoe, seja repetida muitas vezes nessa semana, reconciliando irmãos e irmãs, amigos, amigas, parentes, cônjuges, resgatando também o nosso poder de oração como comunidade. Dá-nos sensibilidade para perceber aqueles que ficaram no meio do caminho. Daqui a 2 semanas, nossa comunidade completa 15 anos. Mas que o Senhor nos dê, ao longo dessas 2 semanas, a percepção e a compaixão por aqueles que ficaram no meio do caminho. Que exista um mover intencional, um mover gracioso, um mover amoroso na direção dessas pessoas. Que o Senhor use homens e mulheres da nossa comunidade para trazer para os teus braços novamente filhos e filhas que se encontram distantes, frios, mas precisam do teu amor, precisam da tua graça, precisam do teu perdão. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém.